Buongiorno e buonasera a tutti voi. Episódio número 3 da segunda temporada do podcast da Laporte, Salomão e Queiroz Advogados sobre empreendedorismo. Mais uma vez, ao meu lado direito, tem a minha referência do direito das famílias e sucessões, meu amigo e meu sócio, Guilherme Queiroz. Obrigado. Valeu, Laporte. Nosso terceiro episódio. Estamos animados aí nessa nossa segunda temporada. Nosso convidado, a gente já trocou uma ideia bem legal aqui antes de começar. Vamos continuar com a conversa. E não vou dar muito spoiler, não. Vamos em frente. Bem na verdade, eu penso que esse podcast ele tem uma função de informar, de motivar e também de promover reencontros. O convidado que tem à minha esquerda é um cara que eu conheci há 10 anos, num cruzeiro natalino, numa situação atípica, em que hoje eu acompanho mais virtualmente do que pessoalmente. Então, por que não criar um podcast e voltar a ter um contato com um cara que tem tanto a acrescentar aqui com a gente? Eu falo de André Antunes. Muito obrigado pelo convite de ser o nosso terceiro convidado na segunda temporada. Obrigado, Felipe. Obrigado, Guilherme, pelo convite de estar aqui. Podendo dividir um pouco da minha história, da minha jornada do empreendedorismo. Espero que a gente tenha um papo muito próspero aqui e que, de alguma forma, quem nos ouve ou nos assista enxergue aqui um conselho ou, sei lá, um feedback de algum momento, algum desafio que estejam enfrentando e que isso possa ser útil de alguma forma para que tomem decisões melhores amanhã. Maravilha. Perfeito. Eu acredito que esse episódio ele fale muito, como eu disse, sobre transição. A trajetória do André, na minha percepção, é uma trajetória de transição. Transição acadêmica, transição de segmento. E eu gostaria de saber, André, antes de falar sobre com que você empreende, com que você trabalha, eu queria que você me dissesse qual foi a primeira transição significativa e corporativa na sua vida. Felipe, eu acho que essa palavra transição, acho que ela demonstra muito de fato como é a minha vida. Assim, eu sou advogado por formação e na época eu me formei na faculdade, tive umas experiências no mercado jurídico, em escritório, em empresa e até na defensoria, e eu estava estudando para Procuradoria do Estado. Eu queria concursar porque eu gostava da litigância jurídica e aí eu via que assim, eu não tenho um sobrenome do direito e aí eu falava assim, para captar cliente relevante, eu precisava de uma chancela. Mas ao mesmo tempo eu não gostava de ser um servidor público no sentido de ser um juiz e talvez passar o resto da minha vida atrás de uma cadeira. Eu gostava da briga ali, do litígio. Então, eu vi ali na Procuradoria do Estado e do município, que eu não sei hoje, mas que na época eram os únicos cargos públicos que você podia advogar privativamente. Então, eu estava estudando para esses cargos. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive o prazer de sempre conhecer muita gente. E aí, nessa jornada de estudo ali, eu já estava mais ou menos 1 ano estudando já e advogando para assuntos particulares e de amigos próximos. E aí eu recebi um convite de um amigo no verão para fazer uma festa numa boate que hoje nem existe mais, que era a Melt, ali no Leblon. E aí foi um convite de verão, e aí eu e mais 2 amigos, a gente se juntou e falou assim, vamos fazer essa festa no sábado. E aí quando a gente, pela primeira vez, anunciando para os amigos, né, tem essa festa e tal, e a galera falou, mas tá fazendo festa? Eu falei, não, é só essa. E aí o negócio deu tão certo que 15 dias depois, esse mesmo cara chamou a gente para fazer de novo. Aí 15 dias depois, chamou para fazer de novo. E aí eu e esses meus amigos, né? A gente de fato entendeu. E aí nessa terceira vez a galera, em vez de eu ter que anunciar que ia fazer uma festa, o pessoal já me perguntava, e aí, vai ter festa esse final de semana? Então a gente ali, com aquele embrião de empreendedor, a gente já viu uma demanda reprimida ali, a gente falou, pessoal... Eu e esses meus 2 amigos, né? Que depois vieram. A época, mais ou menos? Cara, eu tinha meus 28, 29 anos. Desculpa, eu tinha uns 27 anos. A gente viu ali, de fato, acho que tem uma oportunidade ali, de repente, da gente
pô, vamos tentar produzir algo nosso. Porque, óbvio, ali você produzindo algo dentro de uma boate, as suas condições de negócio são muito piores e tal. E a gente, pô, acho que a gente tem um público muito bom, vamos tentar produzir alguma coisa. Aí a gente tentou produzir a nossa primeira festa fora. Obviamente foi um fracasso em termos de estrutura, goteira no meio do ambiente e tal. A gente dimensionou, quando a gente fez a visita técnica, a gente viu um dimensionamento de um espaço, que depois que a gente teve que colocar o palco, colocar tudo, a gente viu que o espaço era muito menor. Mas, de todo modo, a gente viu que o público era um público, assim, incrível, porque a gente, por ser outsider ali, a gente conseguia trazer uma galera que não era frequentadora da noite. Mas aí, naturalmente, a gente viu essa janela de oportunidade, a gente falou, cara, vamos se dedicar, vamos nos associar, vamos nos profissionalizar e vamos ver aonde isso possa chegar. E aí, óbvio, com dedicação, com o tempo, a gente foi se profissionalizando, foi tendo fornecedores melhores, e daí surgiu a minha primeira empresa ali, que foi a Paulon Vitas. Eu com 2 sócios, 2 amigos na época, que acabou com o tempo, tiveram ali separações, né? Cada um seguiu, principalmente um outro sócio na época seguiu um outro caminho, mas enfim, foi uma jornada de muito enriquecimento, assim, trabalhar diretamente com o público, consumidor. Acabou que por isso, né, eu me distanciei daquele desejo inicial de estudar para um concurso público, porque de fato a produção de evento começou a tomar uma escala e um consumo de tempo que me demandavam dedicação. Então, a minha vida se tornou meio que exclusiva para isso. Então, eu acho que aí já rolou a minha primeira transição, né, de algo sério, conservador, como direito, para a produção de evento. E aí a gente também criou outras empresas ali naquele meio caminho que atendiam a demanda, a nossa cadeia ali, uma empresa de bar e tal. Passei 8 anos nesse mercado e chegou em determinado momento na vida, e aí eu acho que nesse mundo do entretenimento eu comecei a dar mais ênfase e prestar mais atenção nessa questão da experiência do cliente, né? De ponta a ponta na jornada dele, desde a compra até ele ir embora, né? Como é que é a experiência dele, o que pode ser aprimorado. Então, apesar de eu ter me formado em Direito, eu tentei durante 2 anos marketing. Só que eu vi que era uma faculdade muito teórica, pouco prática, e por isso depois eu fui para o Direito, até por isso eu me formei um pouco mais tarde, mas eu sempre tive essa veia do marketing, da experiência, do sensorial. E aí, quando eu voltei para o mercado de entretenimento, pô, não foi um movimento, não foi uma transição difícil para mim, né? Então, eu aprimorei isso com o tempo, e aí chegou uma fase da minha vida ali que eu já estava muito atento a várias outras experiências do cliente, fora só do mercado de entretenimento. Então, por exemplo, eu sempre, de certa forma, cuidei da saúde, sempre fui frequentador de academia, então eu também via ali como era ruim a experiência do cliente que eu tinha, por exemplo, na academia, que eu malhava durante muito tempo, que era a Bodytech. E aí eu enxergava que para mim não era razoável que um cara que quer pagar um custo alto por isso, que a Bodytech é uma academia premium, cobra um custo alto. Para mim não entrava na minha cabeça que a experiência fosse tão ruim como é. E ao mesmo tempo você olhava para o lado e você não via alternativas àquilo. Eu sempre, na ótica do cliente, da mesma forma que o cara tem 15 festas na noite para escolher, e talvez no mesmo nível de produção, só tem uma diferenciação talvez de ritmo musical e tal, mas você tenha opções de alto nível, eu não enxergava, na verdade eu não me satisfazia em ver que naquele mercado você só tinha uma opção. Porque para mim, a academia, como é uma atividade que em tese é para você fazer todo dia, eu acho que é que nem colchão. Não é só sobre dinheiro, é sobre, cara, o que envolve aquele teu consumo. Então, as pessoas que frequentam o espaço contam, cara, a estética do espaço conta, o serviço que você recebe conta. Então, você até tinha outras opções, mas não naquele nicho social que a Bodytech atuava, você não tinha outras opções. E sempre isso me incomodou e eu falei, cara, acho que existe uma oportunidade de mercado para quem quer investir o que investe em saúde e receber um serviço melhor. Principalmente porque na época, né, a Smart Fit, que já estava em ascendência, ela pegou o modelo Bodytech, que era um modelo clube,
que tinha musculação e inúmeras outras aulas, e falou assim, cara, deixa eu só segmentar isso aqui, deixa eu criar um modelo de negócio que é só musculação. Vou baratear o preço, vou tirar o serviço e vou oferecer só musculação em comparação, na verdade, a modelos americanos que tem lá, que na verdade, eu não digo nem que é academia, aquilo ali é uma locação de equipamento. O cara paga um preço irrisório, né, versus o que tem de investimento ali dentro, mas é isso, o cara não tem atendimento, é locação de equipamento. O cara entra para treinar, revezar com 5, 10 pessoas e vai embora, e por isso que o preço é aquele. Então, assim, continuou existindo um pouco de gap de quem queria fazer só aula coletiva e de qualidade. E aí, foi daí que meio que surgiu a Mood, que aí eu enxergava também, na época eu tinha um outro sócio, que faltava um ecossistema de saúde que você pudesse ter vários serviços no mesmo lugar, desde a alimentação, como atividade física, como atendimento clínico, yoga, né, que cuida da mente. Então, a Mood surgiu um pouco dessa minha inquietude em ter algo inovador, que foque na experiência do cliente, não numa experiência focada no mercado fitness, né? Então, mais uma vez, uma outra transição na minha vida, e eu ali como outsider, muito com uma experiência do cliente, tentando criar algo que fosse focado nisso, né, no consumidor. Então, a Mood surgiu um pouco disso. Então, a minha vida, o que a Mood é hoje é totalmente diferente do que ela foi lá atrás como negócio. Hoje a gente tem musculação, por exemplo, lá atrás não tinha. Hoje a gente tem um restaurante de fato aglutinado que não tinha lá atrás. Então, que fica na própria Mood, né? Fica tudo no mesmo lugar. Então, assim, a minha vida, de fato, são transições. A galera até brinca comigo, assim, que eu adoro uma obra e, de fato, eu adoro porque eu acho que a gente está numa sociedade extremamente imediatista, então você não consegue, cara, escrever numa pedra o que funciona, o que é o desejo do cliente hoje. Você tem que estar sempre aberto a ajustar aquele teu business, pivotar até se for necessário. Às vezes você tem uma ideia inicial que na frente é uma ideia completamente diferente do que realmente é o que dá dinheiro, do que é viável. Porque não adianta você ficar fazendo só uma análise do que o que você acha para o que o público quer, porque senão, na verdade, você não tem uma empresa, você tem uma ego trip. E aí, quando você se propõe a empreender e resolver uma solução para um determinado público, você tem que ter a humildade e a sensibilidade de mudar e entender o que o público quer para implementar isso no teu negócio. E aí é isso, assim, acho que a minha vida é uma transição constante. Pode ser que daqui a 2, 3 anos tenha um outro negócio, isso aqui tenha ficado para trás e tá tudo bem. André, muito interessante porque você vai construindo, hoje você tem um ecossistema em prol do que você acredita. Ou seja, primeira transição, sair da área jurídica para empreender no segmento de entretenimento. Segunda transição, sair do mercado de entretenimento, que na qualidade de consumidor era uma empresa que ainda se encontra muito consolidada no Rio de Janeiro, com festas muito bacanas, festas muito únicas, com um público muito especial, tá? Que sempre gozou de prestígio na cidade do Rio de Janeiro. E a terceira e última transição foi justamente essa guinada para o universo fitness, que conversa muito com o lifestyle, que além de uma experiência do cliente, com musculação, com aula de yoga, com aulas utilizando luzes, você tem um restaurante, você tem uma lanchonete, ou seja, você criou um ecossistema. Deixa eu te fazer uma pergunta em comum. Você já foi para Disney? Já. O que você falou tem muito de Disney. Uhum. Porque eu lembro que eu li um livro sobre como encantar o seu cliente na advocacia à luz do modelo Disney, que a autora ela falava o seguinte: faça tão bem feito que eles vão querer voltar e, sobretudo, contar para os amigos. Então, dito isso, quais são as suas referências para criar o que você criou hoje, tendo em vista que o Clube Mood, ele trabalha muito os 5 sentidos. A sua visão, o seu olfato, o seu tato e tudo mais. Quais são as suas referências para chegar onde você está hoje? Então, Felipe, foi até bastante difícil chegar na Mood que a gente tem hoje, porque de fato não existe um benchmark para isso, né? Não existe um modelo de negócio, uma empresa nível global que eu olhe e fale assim, é isso que eu quero
trazer aqui para o Brasil e implementar. O que existe, de fato, são benchmarks fora do mercado. Uma Disney, que é focado em experiência do cliente, uma Apple, que é focado em design, né? Você tem coisas, isso internacional, e você vai falar nacional, você tem um Nubank, que fomenta ali um atendimento, uma reserva, que tem toda uma experiência de marca ali, de você passar na frente da loja e sentir o cheirinho, né? Porque o ser humano, ele é sensorial, ele é sinestésico. Não adianta você achar que você não vai impactar pelo olfato, pela visão, que, cara, você vai chegar simplesmente ali e vai conquistá-lo. Inclusive, muito da conquista antecede o uso do produto, na verdade. Então, você criar essas identidades e usar essas referências de sucesso que existem aí fora, me ajudaram a meio que um patchwork ali para eu juntar as peças e criar a Mood que a gente tem hoje. No mercado estrito sensu tem muito estúdio, né, na Europa que tem um pouco disso, tipo, tem um estúdio de luta, tem um estúdio de yoga, mas não existe em nível global nada que tenha tudo isso com relevância dentro do mesmo lugar. Que aí, de novo, porque o meu objetivo é entregar, de fato, uma experiência final relevante em tudo que eu esteja fazendo ali. Que é, de novo, aí também como exemplo, eu cito a Bodytech. Eu acho que a Bodytech, ela é uma academia pato. Porque o pato, ele nada, voa e bota ovo, mas não faz nada direito. Então, assim, eu quero que a Mood não seja um pato. Eu não quero que a gente tenha tudo, mas não faça nada direito. Eu quero que, em tudo que a gente esteja fazendo ali, a gente seja top of mind de quem usufrui ou busca aquele mercado ali na yoga, na alimentação, na musculação, enfim. A Mood navegue ali na cabeça do público como uma referência positiva. Então, juntar isso tudo e colocar para executar é muito estudo, é muito, antes de tudo, muito erro. Acho que todo empreendedor, antes de querer acertar, ele tem que saber que ele vai errar e que isso não pode impactar ele. Tropeçou, tropeça correndo, não cai, continua. Então, toda boa ideia, ela não nasce pronta, você vai errar, mas e quanto mais você demorar para colocá-la para nascer, porque você na sua cabeça é perfeccionista ou criou um sarrafo que, se não chegar nisso eu não coloco no mercado, você já está perdendo tempo, porque alguém vai começar antes de você, obviamente vai errar, e quando você for colocá-la no mercado, esse cara já errou tanto, já está tão mais maduro e mais consciente do que tem que fazer do que você, então ele já está na frente. Então, cara, antes bota para rodar, faça, erre e no meio do caminho as coisas se ajustam. Sabe o que eu acho sensacional? Hoje o André ele fez um stories e tinha acabado de correr na Orla da Barra, agradecendo, pessoal, vou fazer um podcast hoje no escritório, tá? Agradecer ao Lapó, conhecer os sócios. E por que eu tô falando isso? Porque, veja, você é um consumidor do seu próprio serviço. Embora possa parecer muito orgânico, não são todos. Eu vou dar um exemplo. Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil. Ele não aprendeu a falar inglês com a WhatsApp. Mas você hoje mantém o seu shape, mantém a sua qualidade de vida com a Mood. Uhum. Você está ali todo dia, seja trabalhando, seja treinando, seja interagindo. E isso é muito interessante. Aqui, da mesma forma, o advogado é metido do meu lado. É meu amigo, é meu sócio. O advogado do meu pai é o Salomão, sabe? Não pode estar aqui com a gente, mas é o quão a gente realmente tem essa simbiose com o nosso serviço, com o nosso produto, que, embora possa parecer natural, não é. Aí eu te pergunto, André, na sua percepção como dono, como você avalia a interação do consumidor da Mood com o fã da Mood, aquele cara que veste a camisa, que posta stories, que quer ficar mais lá, quer pensar numa franquia? Tem o consumidor básico e tem aquele super consumidor, aquele cara que vira amigo, que difunde as tuas ideias. Como é que é isso no teu mercado? Cara, é difícil, assim, é um mercado que, de fato, tem muita oscilação, porque, por exemplo, o mercado de saúde, ele é muito sazonal, né?
É óbvio, quando você está numa época mais quente, tem muito mais exposição de corpos, né? E aí a saúde, em tese, fica mais em evidência, e as pessoas te procuram mais, e aí os lovers aparecem muito mais, né? Mas eu acho que de uma forma geral, Felipe, assim, você tem que entender quem é teu público e se comunicar para ele, né? Se você, de fato, você consegue ter o seu lover ali, você tem que conversar com esse cara e tem que alimentar ele, porque é ele que vai pagar as tuas contas. E é muito engraçado, e aí se conecta, é o que eu te falei anteriormente, sobre a sua humildade em saber ajustar o teu business. Por exemplo, lá no começo da Mood, a gente sempre teve esse DNA de entretenimento, de ser divertido. Os nossos treinos são motivadores. Eu falo assim, a gente não vende fitness, a gente vende atendimento, a gente vende experiência. Legal. E, por exemplo, lá atrás, a gente tinha uma placa que ficava na nossa porta, que era academia para quem não gosta de academia. Muito maneiro. Então, assim, muito maneiro. Era de fato, a gente captava muita gente que odiava esse padrão comum, Bodytech, Biorritmo, Smart Fit, de academia, que isso é desmotivador. Isso estraga a experiência de saúde de quem quer cuidar da saúde. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente durante a pandemia, a gente entendeu que, por exemplo, quem não gostava de academia, que não era o rato de academia, olhava aquela placa e falava assim, porra, é o meu lugar. Mas o cara que amava a academia, por mais que ele amasse a Mood e falasse, pô, a Mood realmente é muito melhor que as outras, havia um senso de despertencimento. Esse cara que gostava de academia, dificilmente ele chegava lá na porta e batia uma foto com aquela placa. Porque ele falava, pô, mas se eu gosto de academia, como é que eu estou na academia para quem não gosta de academia? Dá um baralho, né? E aí, por exemplo, durante a pandemia, a gente foi muito claro que, assim, quem manteve o negócio de pé não era quem não gostava de academia, era quem gostava de academia. Então, eu entendi que, assim, não dá para eu gerar nesse cara um senso de despertencimento. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, cara, eu vou tirar essa placa daqui, esse cara não merece isso. Então, a gente começou a entender que o sentimento de ser uma academia diferente, ela tem que ser entregue dentro. Mas antes de tudo, eu tenho que fazer com que o cara que ame a academia me ame mais ainda. Eu não posso focar no cara que não gosta. Então, essa sensibilidade de você saber quem é o teu lover e quem é o teu hater e trabalhar para entregar cada vez mais pro lover, eu acho que é importante, é fundamental, é um exercício diário que a gente faz. E conectando aquele assunto que você falou sobre, de fato, eu ser um usuário dos meus negócios, eu acho que isso é fundamental se você quer entregar um serviço de qualidade. Eu acho que não necessariamente você precisa ser a referência daquilo que você vende. Por exemplo, que é o que acontece muito. Você vai olhar, de certa forma, geralmente, quem é dono de academia? Ou é um professor de educação física que ascendeu na carreira, ou é um fundo de investimento que só injeta dinheiro e não está ali na operação. Então, assim, eu acho que aí são dois polos. Um é um cara que nunca vai olhar pela ótica do consumidor, porque ele está olhando só pela ótica do profissional de educação física, ou seja, é um cara corporativista que está olhando só para personal trainer. E do outro lado, você tem um fundo de investimento que também não está aí nem para o consumidor, porque ele está olhando em payback de investimento. E aí, exatamente, eu navego nesse meio do caminho, porque eu não sou professor de educação física e não sou fundo de investimento. Pelo contrário, eu sou o consumidor que está ali dentro, usufruindo daquele serviço. Então, eu acho que, independentemente do que você faça, se você vai empreender, cara, empreenda na área de algo que você tenha prazer. Porque você vai ser a principal régua do serviço que você está entregando. Não adianta você perguntar para os outros, porque a percepção dos outros nunca vai ser igual à sua. Então, por isso que a gente consegue ter uma experiência de cliente maior, porque às vezes eu me coloco até na posição mais de consumidor do que CEO do negócio. Legal. Eu fico tentando falar assim, pô, se eu fosse
cliente disso aqui, como é que seria? Isso não só Como na posso fazer Mood. melhor, né? Você fica olhando, eu imagino você olhando o teto ali. E às vezes E às vezes eu tomo até decisões que, sob a ótica financeira, operacional, não são tão interessantes. Mas eu falo assim, mas se eu Mas é sou... ousada. Mas se eu sou um business que é customer-centric, eu tenho que fazer com que eu me vire como business para entregar o que esse cara quer. Excêntrico. É isso. É isso. Então, por exemplo, o próprio restaurante, né? Que é um restaurante vegano, organic. Eu não sou vegano. Tem uma outra empresa de tecnologia que eu quero ver, que eu quero lançar esse ano, de compras sem fila. Mas eu não sou programador. Então, assim, o importante não é que eu seja programador, não é que eu seja chefe de cozinha, não é que eu seja professor de educação física. Mas eu tenho que ter prazer em treinar naquela academia. Eu tenho que ir naquele restaurante, ter prazer em comer aquela comida e falar assim, que delícia. Pô, eu tenho que ir no evento e não entrar na fila e usar o meu aplicativo. Então, assim, eu acho que independentemente do que você vai vender, venda ou esteja naquilo que faz parte da tua rotina ou que você tenha prazer de consumir. Senão você vai entregar um serviço muito provavelmente aquém do que você como consumidor receberia, e aí lá na ponta final você vai ver que os resultados não vão ser como você gostaria. Além disso, a história da criação da Uber, ela vem de, acho que 2 ou 3 amigos que, enfim, estavam em Paris e não conseguiam pegar um táxi. Uhum. Então, ele vem de uma dor, né? Sempre. E aí talvez a criação da sua nova empresa venha dessa questão, putz, fila de novo. Sim. Eu quero facilidade, eu quero dinamismo Sim. ali, né? Se você não pode consumir o serviço, às vezes, porque a sua vida é muito diferente do serviço que você vende, tá tudo bem, você presta uma solução para um determinado público, que você já entendeu, e, sobretudo, você oferece uma solução. André, você disse que você não pratica o vegetarianismo, mas você tem uma alimentação muito saudável, né? Essa alimentação saudável, ela teve um upgrade a partir da sua jornada empreendedora com a Mood, sim ou não? E eu pergunto, a partir do momento em que você passou a levar isso de uma maneira mais rotineira, mais metódica, você sentiu um upgrade na sua performance no trabalho? Senti, cara, uma majoração da performance quase que imediata. Acabou que o restaurante, ele por ter esse desejo inicial de ser um ecossistema de saúde, acabou que o restaurante a gente lançou um pouco depois, porque demandava um operador, um chefe ali. Próximo da academia? É dentro. Dentro da academia. É dentro, mas acabou que ficou Anexo. quase que uns 2 anos o espaço fechado ali. Entendi. Enquanto a gente não encontrava a pessoa certa, que depois eu encontrei, que foi a Daniela, hoje ela é minha sócia também ali no Genic. Mas a partir do momento que eu pivotei para a Mood, eu passei a ser ainda mais um usuário de saúde. Então, e principalmente para quem fala de exercício físico. Cara, 60%, 70% do seu resultado, cara, não tá na atividade física em si. Cara, tá principalmente na alimentação que você faz. Olha, que interessante. Então, não adianta nada você treinar igual um louco e ir para casa e comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, comer um McDonald's. É óbvio que você não vai ter bons resultados. Você tem que ter uma alimentação nutritiva, com valor nutricional elevado. Essa alimentação que você fala é não comer besteira ou você vai ter um nutricionista que você... Porque eu acho que existem 3 caminhos aí, né? Aquela pessoa que vai pro nutricionista e come exatamente aquela alimentação. Tá no que serve topo, pra né? ela. Do cara que tá super Tem preocupado. aquela pessoa que não come essas besteiras, porque você faz os exemplos da pizza, do Pizza Hut, do McDonald's, e tem que não come isso, tem as pessoas que comem isso o tempo todo. Porque eu já vi algumas pessoas falando que, olha, eu emagreci porque eu simplesmente parei de comer essas besteiras. E aí eu quero saber de você, se isso foi algo orgânico, olha, eu não como as coisas que fazem mal, ou eu realmente foquei nisso, olha, aquele tipo de alimentação é bom, eu fiz um programa. Enfim. Então, eu acho que depende muito, primeiro falando dos outros, né? Acho que de propósito, né? O que você quer para sua vida. Às vezes você tá numa condição física de saúde muito ruim e que, de fato, você precise regularizar isso o mais breve possível. Então, assim, é óbvio que a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um especialista, procurar um nutricionista, um nutrólogo, para te ajudar e aumentar os teus resultados naquele objetivo.
Mas é claro que esse cara ele vai te trazer um conhecimento mais clínico e melhor para aquela performance, mas existem outras formas, que são formas macro, de você melhorar a sua alimentação, que é cortando besteiras, né? Você não precisa necessariamente de um nutricionista te dizer que, pô, tomar Coca-Cola faz mal, comer pizza faz mal. Então, desde 2018, eu cortei todas as carnes, né, da minha alimentação. Total, né? Porco, frango, bovina e peixe. Que é vegetariano. Foi vegetariano. O vegetariano. Até eu não sei se aproveitar um momento assim, tem muita gente que confunde o vegetarianismo do veganismo. Não sabe essa diferença. O vegetariano, que aí tem mais variações, que é ovo e lacto. O cara pode ser ovo-lacto vegetariano, mas enfim. O vegetariano se limita à gastronomia. Então é um cara que não come nenhuma proteína animal, mas só isso. O vegano é o cara que transcende a alimentação. É aquele cara que olha o shampoo para ver se o shampoo foi testado em animais, se essa camisa tem origem animal. Então, é o cara que envolve comportamento, política, transcende a alimentação. Então, por isso que quando eu falei que eu não sou vegano, é porque eu não transcendo isso. A minha opção em não utilização de proteínas ou exploração animal se limita à alimentação, e aí por isso eu sou vegetariano. E aí desde 2018 eu cortei. Já, cara, assim, quase que imediatamente senti a diferença, tanto em performance quanto, cara, em bem-estar global. E é engraçado que antes de cortar essas proteínas animais, eu olhava minhas fotos, assim, e eu achava que eu estava super bem. Mas depois que eu comecei a fazer um comparativo de o antes e o depois, cara, eu via como eu estava inflamado e não tinha percepção disso. Eu via o quanto a alimentação baseada em laticínios, né, carne, cara, o quanto isso é inflamatório para o corpo, né? Principalmente depois que eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse nicho. Não adianta só você participar, você tem que estudar, se aprofundar, entender o que você está vendendo ali. E aí eu vi, assim, esse lado da alimentação, da nossa rotina alimentar, principalmente no Brasil, um país pecuarista, né? O quanto isso impacta na sua saúde. Então, acabou que foi uma escola, e o Gain que surgiu um pouco disso. Porque aí eu comecei a sair e procurar lugares que não tinham proteína animal. E aí você vê essas dores, é que nem o dedinho do pé que você machuca. Você só percebe que ele tá ali quando você machuca. Cara, é incrível como todo restaurante só tem prato com proteína animal. E aí você, pô, eu não quero proteína animal. Aí a galera tem uma Caesar salad. Fala assim, ó, não, tem ali aquela opção, mas é sério? Então assim, Aí o cara ainda joga um bacon. Assim, não, não é possível. Você vai comer isso aqui, então vou botar um bacon. Assim. A opção é muito ruim. Então, de novo, o Gain que surgiu dessa dor de eu visualizar ali que assim, não dá para ser só isso. E aí quem vinha também, óbvio, como toda indústria, que olha uma oportunidade ali, quer explorar, e aí começaram a vir também outras marcas que também são zero saúde. O hambúrguer do futuro, o negócio é sódio e soja. Então, eu falava, cara, peraí, cadê a opção realmente saborosa e saudável? Porque também não adianta ser só saudável, porque alface é alface, não é gostoso, mas é necessário. Um brócolis não é gostoso, mas é necessário. Então, eu acho que a gente criou um Gain para ser algo que seja saboroso, seja saudável, mas sem abrir mão do sabor. Porque, de novo, a gente era o usuário daquilo, eu e a Daniela. Então, como é que você vai competir com filé mignon com queijo? Porra, tem que ser gostoso. Não adianta ficar vendendo, historinha, um storytelling lindo, foto linda, e comparar com isso. Como é que você vai incentivar o cara a comer aquilo? Então, tem a suculência, né, André? Não tem a textura. E é engraçado, porque eu até brinco porque eu não como, eu resolvi em certo momento da minha vida que eu não ia comer carnes na segunda-feira. Até brinco que eu sou vegetariano, porque eu não como nenhuma carne na segunda-feira. E aí as pessoas me perguntam, mas aí você come o quê? Eu falei, você já viu o macarrão ao pomodoro, cara? Já comeu macarrão ao pomodoro? Tem tanta opção que você pode... E realmente é essa cultura, né, da carne vermelha. Teve um dia assim, eu tava num restaurante. Cara, e é engraçado, Guilherme, que eu comparo até... Porque é difícil essa transição, tá? E aí eu digo até que o carnívoro, ele é como um fumante.
Porque o fumante, ele perde o paladar. Então, o cara que está acostumado a comer filé mignon com queijo, ele vai... Então, assim, ele está acostumado a botar tanto sal, tanta química na boca, que ele começa a perder a percepção real dos valores, dos sabores dos alimentos. Então, aí o cara vai tentar comer uma salada, cara, não é que ele não queira, mas o corpo dele já não sente mais aquele sabor com tanta profundidade. Tanto que no começo, ali, quando eu cortei a carne, os primeiros 2, 3 meses, cara, foi duro. Eu comi ali, eu não tinha sabor, mas depois o meu paladar começou a se acostumar. Cara, eu comecei a sentir, de fato, os sabores dos alimentos. Eu colocava um prato sem carne, cara, eu sentia o sabor de tudo. Fica muito mais gostoso. E aí um dia eu sentado num restaurante, assim, aí comendo e tal, pra mim é totalmente natural isso hoje em dia. Aí uma mesa na frente, o cara conversando com uns amigos assim, tipo, pô, mas não sei quem é vegano. Eu, que isso? Mas o que ela faz? O que ela come? Cara, ela come peixe? tudo que Nem você peixe? come, só não come carne. Então a gente tem um hábito alimentar de fato, tratar a proteína como protagonista do prato e tudo ao redor como secundário. Mas, cara, a natureza, principalmente o Brasil, ele é muito rico em opções naturais, saborosas, de temperos. Então a gente lá no Guenic começou a criar, a gente tem a nossa carne seca de banana, que o gosto é muito próximo a uma carne seca de verdade. Porque não adianta a gente querer ficar ressignificando ou trazendo um sabor que não te tem uma memória afetiva, porque senão a gente vai te perder sempre. Então, por isso que a galera às vezes fica criticando, né? Pô, mas por que vocês ficam querendo fazer as coisas com sabor de carne? Porque a gente quer que você substitua isso. E aí a gente ali no Guenic, a gente não tem um pouco dessa visão meio que radical e xiita, como infelizmente muita gente do mercado vegano tem, né? De, pô, você come carne, então, pô, você não me interessa. Cara, a gente... E se come alguma coisa que foi transformada, é vegano, mas simula uma carne, também não pode. Tem umas coisas assim. E que, cara, assim, o que acaba acontecendo no final do dia? Afasta o cara que quer entrar no meio, o cara quer experimentar. Então, pô, você não comer carne só às segundas, pô, tá tudo bem. Eu acho que o vegano que te critica por isso tá totalmente errado. O que importa é menos um dia você comendo carne. Imagina se todo mundo no mundo um dia comer carne a menos. Daqui a pouco são 2, Ou seja, 3. não precisa acelerar. Basta Claro ter que não. alguma periodicidade. O que você já faz já é uma evolução. Não precisa nem cortar, porque Sim. acho que cortar é uma utopia. Sim. Eu acho que... Porque senão vai pender para o outro lado. Vai faltar terra para plantio. Eu acho que o que o mundo tem que buscar é o equilíbrio. Você não precisa ser preto ou branco, Vasco ou Flamengo. Cara, tem uma infinidade de cores ali. Você não precisa ser carnívoro ao extremo e vegano ao extremo. Cara, tem um equilíbrio aí que até para a própria terra, assim, a cultura da exploração equilibrada, do rodízio, cara, é bom. O negócio é essa dificuldade de achar um equilíbrio, de uma sustentabilidade ambiental global. Então, a gente lá no Guenic também tem esse viés mais do welcome, seja bem-vindo. Quando você quiser comer segunda, terça, quarta, venha, experimente, que eu tenho certeza que vai facilitar as tuas segundas-feiras. Sem querer Vou lá na querendo, segunda-feira. o André, ele falou a palavra que rege o nosso próximo tópico, que é equilíbrio e desequilíbrio. O André, eu vou dar uma viajada aqui. Veja, para você ter tantas transições na sua vida, você despendeu energia. Essa energia, a base dessa energia foi tempo. Você teve tempo refletindo, tempo executando, tempo se associando, tempo contratando, enfim, tempo para tudo. Uhum. Pois bem, na sua ideia de sucesso, será que o sucesso aí está mais atrelado a um equilíbrio? Ou seja, pega tudo que é importante na tua vida. Saúde, família, trabalho, espiritismo, área social, enfim, pega tudo que for importante, tá tudo equilibrado. Eu tenho ali 15% em cada área, legal, tá tudo equilibrado. Tá nada excepcional, mas tá tudo equilibrado. Uhum. Ou será que o sucesso está mais atrelado ao desequilíbrio? E eu faço analogia com profissionais do esporte, completamente desequilibrados. Só pensam naquilo.
Você pega exemplo no surf, exemplo no futebol, exemplo no tênis. O cara é completamente desequilibrado. Ele só vai falar naquilo. Ele respira aquilo, ele vê aquilo, ele quer aquilo. Tem lesões e continua. E tem... É muita negação, Extrapola. é muito não para um sim. E aí eu te pergunto, é uma opinião muito pessoal, longe de querer doutrinar aqui, cada um vai ter uma resposta. Eu tento consolidar a minha. Eu busco, não tenho essa resposta muito clara para mim. Por isso que eu jogo esse perrengue para você. Como é que você vê esse yin yang? E só para complementar, é aquela história porque a gente está nessa questão da saúde mental, física, você falou isso. O próprio Bill Gates, ele fala, eu não tiro férias. Não sei quantos anos, não tirei Esse é um outro ponto. Isso é uma outra questão, assim, você abriu mão de quê, né? Assim, será que vale a pena hoje em dia, a gente sabendo o que sabe hoje, vale a pena? Só para complementar. Sim, perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. Primeiro porque a gente... E aí é o direito, né? É a questão filosófica, né? De o que é sucesso. Sucesso é ser frutífero nos negócios. Sucesso é ter uma família maravilhosa. Sucesso é ter amigos maravilhosos. É ter uma vida maravilhosa. O que é sucesso? Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que entender qual é o teu sucesso. Eu sou um pouco avesso, cara, a esses modelos de sucesso. Bill Gates, a turma ali empreendedora, Elon Musk, tomar aquele estereótipo ali como referência de sucesso e você querer ser aquele cara para ser sucesso. Então, essa turma de falar que o negócio é acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado e que não sei o que, e você toma aquilo como sucesso e você tenta se enquadrar aquilo ali. Cara, eu sou completamente avesso a isso. Eu acho que tem gente que acorda 5 da manhã e é super bem sucedida, tem gente que acorda meio-dia, é super bem sucedida, tem gente que acorda às 5 é fracassado, tem gente que acorda às 5 é super saudável e tem gente que acorda às 5 também é super doente. Então eu acho que, antes de tudo, você entender o que você quer para sua vida e, ao mesmo tempo, saber que as escolhas que você vai fazer, elas vão ter consequências. Não adianta você querer ganhar todas as batalhas. Você tem que saber quais são as batalhas que você quer ganhar e as outras você abandona. Talvez você consiga navegar em uma alta performance. Não adianta você querer abraçar o mundo. E, ao mesmo tempo, você tem que saber o que você quer chegar, porque, beleza, quero ter uma vida equilibrada. Então, para mim, a minha vida é 20% cuidar de mim, 20% é minha família, 20% é meu trabalho, 20% é minha alimentação, coisa assim. Saiba que, ótimo, você vai ter uma vida equilibrada. Mas não tenha a ilusão de que você vai ter melhores resultados do que aquele doente mental que dedica 100% do tempo dele ao trabalho. Porque se você quiser ter uma empresa competindo com esse cara, você não vai ganhar desse cara, porque a vida desse cara é só isso. E, ao mesmo tempo, você não pode olhar aquilo e se frustrar. Porque você tem que estar calcado de que, dentro dessa decisão, você tem outros valores que sustentem aquela sua decisão. Beleza, eu não quero ser um workaholic louco. Porque eu priorizo a minha saúde. Porque esse cara aqui, o louco, beleza, ele vai ter resultados incríveis na empresa dele. Mas provavelmente ele vai morrer aos 45 anos. Que custa, né? Que era o que eu via muito na época que eu estagiava lá no Bermudes, né? Eu tinha meus, 25, 26 anos. Tinha uns advogados ali que tinham 35, 40, que aparentavam ter 55, 60. Então, assim, qual é o ônus do que você paga em busca do que você acha que é sucesso? Eu já fui um cara muito workaholic, principalmente na época de eventos, né? De vir à noite, cara, achar que a minha saúde sempre era secundário, eu cuidava da minha saúde quando desce, então eu me alimentava quando desce, eu dormia quando desce, eu fazia atividade física quando desce, porque eu tinha essa imagem de que o trabalho é tudo. Mas, cara, em prol de quê? De ser rico, de ser bem-sucedido? Para quem? Para mostrar para os outros que eu sou bem-sucedido, mas e eu? Eu quero, antes de ter uma vida acelerada, eu quero ter uma vida bem vivida. Eu não foco
da quantidade, né? Eu sou muito mais no foco da qualidade. Então, principalmente depois que eu entrei um pouco da saúde, para a área da saúde, e comecei a ter um pouco mais de slow life, eu comecei a enxergar, e até em outras questões da minha vida, que eu acho que todo dia é um aprendizado, toda conversa é um aprendizado, que nem eu estava assistindo o podcast anterior, né? A pergunta que vocês fizeram do quão tinha sido proveitosa a experiência internacional. Eu acho que, às vezes, a gente erra em querer depositar um momento da nossa vida para a gente evoluir. Tudo é momento de evolução. Hoje a gente está tendo esse papo, pode ser que amanhã eu mature uma ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa diferente da minha vida por hoje. E aí eu acho que a gente peca muito nisso, a gente sempre vive uma vida de projetos, mas a gente tem uma vida pouco de presente. Então, às vezes, a gente está nessa vibe, ainda mais para quem empreende, pô, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, porque eu tenho que entregar. Mas a gente tem a falsa impressão, por ser jovem, que a gente não vai adoecer. Que a gente vai viver até os 50, 60 anos bem. Mas, cara, tem muita gente com 30 anos, 40 anos, infartando, morrendo de câncer, tendo esclerose múltipla. E tem boletos que chegam e que, cara, não tem negociação. Então, a gente subjuga, a gente vende a nossa vida em prol de ganhar dinheiro, só que a única coisa que na vida você não compra é a saúde. Então, hoje, eu busco muito mais, Felipe, o equilíbrio. Eu abro mão, sim, de algumas coisas do meu trabalho em prol da minha qualidade de vida, em prol, cara, de aproveitar meus momentos. Eu sei que se eu meter a mão no meu celular 7 horas da manhã, vai ter problema para eu resolver. Só que eu olho, hoje eu tenho a maturidade de olhar e falar assim, tá tudo bem. Responder às 9. Eu tenho 2 horas para cuidar de mim. Porque nessa linha. é isso. Porque Legal. Eu vou olhar às 7 horas da manhã, vai ter problema para resolver. Eu vou olhar às 9, vai ter problema para resolver. Eu vou olhar às 10 da noite, vai ter problema para resolver. Então, assim, não independe da hora que eu olhe, vai ter problema para resolver. O ponto é, em que momento isso vai ficar de lado para eu cuidar da minha prioridade. Da mesma forma que, beleza, eu estou no trabalho, um amigo me liga, alguma coisa me liga, eu estou no trabalho. Mas, pô, se eu saio para tomar um chopp com meus amigos, ou estou aqui, pode estar caindo o mundo, não importa. O celular está guardado aqui porque o meu foco é o presente. Legal. Então, isso eu aprendi errando muito, pagando dores por isso. Então, para chegar nesse nível de consciência não foi fácil. Eu acho, mas ao mesmo tempo, Felipe, eu acho que absolutamente na vida nada acontece na hora e no momento que não deveria acontecer. Tem coisas que podem acontecer contigo hoje que sejam contrárias à sua vontade, você fica extremamente frustrado e não gosta disso. Mas que pode ter certeza, ali na frente, de alguma forma, você vai olhar aquilo ali e falar assim, puta, que bom que aquilo aconteceu. Então, principalmente falando de saúde, nunca ache que com a sua saúde você pode dar um jeito. Porque tem boleto que chega que não tem jeito. Então, para mim, ser bem-sucedido hoje é poder levantar da cama sozinho, ir no banheiro, ter uma cama para dormir, ter uma comida para comer, ter amigos, por ter negócios que eu possa acordar, sonhar e executar o que eu sonhei. Então, para mim, isso é sucesso. O resultado disso, das minhas empresas, é claro que isso vai me tornar mais feliz, mas não é aquilo que vai me fazer feliz. O que faz feliz é todo dia eu viver isso, a minha rotina, ver que tanto com o Genic, eu estou impactando vidas positivamente na alimentação, na mood, na atividade física, estou conectando pessoas, assim como na época da Paulo Vitas, quantos relacionamentos não surgiram daquelas noites, quantas crianças não nasceram por causa das minhas festas. Então, é isso. Eu acho que não é, por exemplo, uma coisa que eu achava bizarro de foda, era o Réveillon. Sempre que eu produzia Réveillon, eu via o quão boa tinha sido a minha decisão em produzir evento. É uma entrega muito grande de energia, né? Mais do que o isso, supra-sumo da festa. Mais do que isso, Filipão, porque quando a festa às vezes toma uma magnitude que nem a Paulo Vitas tomou, de ser algo notório, ou seja, as pessoas que compram o ingresso ali não necessariamente te conhecem, cara, pra mim não existia coisa mais fantástica, porque o Réveillon
ele é um momento marcante. Todo mundo quer passar. A virada é a noite mais importante do ano. Cara, no melhor momento possível. Então, cara, eu olhar ali, tipo, uma reunião de amigos, ver que os caras, tipo, se planejaram o ano inteiro, pegaram casa, cara, para passar a noite tão importante na vida deles em algo que você produziu. Você, do seu negócio, da sua zona de conforto, você saiu para criar um momento que vai ficar marcado na vida daquele cara. A virada de 2020 para 2021, o cara passou num negócio que você realizou. Então, eu olhava aquilo ali, né, a galera se confraternizando ali, eu falava assim, bicho, não tem, de verdade, dinheiro que pague o que aquilo proporcionava não só para eles, mas para mim. E então eu tento trazer um pouco desse sentimento para tudo que eu faço hoje em dia. Eu sempre analiso pô, será que isso que eu estou fazendo realmente tem um impacto social relevante ou eu estou fazendo isso só pelo dinheiro, só pelo business? Graças a Deus, tudo que eu faço até hoje não é só pelo dinheiro. Então, independentemente se está dando dinheiro ou não, eu já sou muito feliz e muito grato de que, olhando para trás, já deu certo. Sabe o que é bacana? Além da sua resposta, que é muito frutífera, porque você não ficou em cima do muro. Você divagou e você se colocou em uma posição. O bacana disso tudo, André, é que... E vou ratificar. Busque sempre o equilíbrio. Esqueça o Bill Gates. O Bill Gates é o Bill Coloquei Gates. para reflexão. Faz o seguinte, conta pro André aquela mini discussão que a gente teve. Isso é curioso e a pergunta é muito da tua cara, que eu vou relembrar um post teu, mas introduz aquele link que eu não indigesto que você mandou para mim. Qual foi? Você mandou uma matéria do Bill Gates, que o Bill Gates falou assim, não sei o que, para começar a empresa você não tem que tirar férias. Não, a gente compartilha coisas para reflexão. O tempo todo. Talvez, é o muito tempo todo. Não necessariamente eu concordo. Só que naquele momento, talvez por uma falta de delicadeza minha, eu compartilhei isso no momento em que meus sócios iam viajar. Faltando uma semana para viajar. Faltando uma semana para viajar. E eu tenho... É fácil para mim pensar que viajar não é um lazer, porque eu não sou uma pessoa fanática. Eu acho que eu fujo um pouco da manada, porque eu acho overrated a viagem. Gosto, não me leve a mal, mas não é algo que... eu vejo muitas pessoas viajar como se fosse o grande... Eu acho que é uma válvula de escape, faz sentido, mas eu sou uma pessoa muito local. Mas, enfim, então talvez não tenha sopesado isso muito, porque era os desejos, mexeu com os desejos, as vontades dos meus sócios. Então eu compartilhei esse vídeo que ele fala... Eu não lembro, ele fala que... Bom, assim... Para crescer uma empresa, você tem que abdicar de viajar no começo. Assim, eu botei aquilo pra gente refletir. Assim, será que ele tá certo mesmo? Porque eu realmente não sei se tá certo. Eu já fui workaholic também. E na pandemia fiquei muito, porque acho que também foi uma válvula de escape. E isso fez eu voltar a desacelerar um pouco, hoje eu não sou tanto. Então eu botei aquilo ali só pra... Mas enfim, foi só isso, né? Eu já tinha citado... E por que a gente disse isso? Evidentemente eu fiquei puto, porque, enfim, a paixão o hobby da minha vida é viajar. E eu me recordo, André, de um post que eu vi seu. Eu estimo, deve ter mais ou menos uns 2 anos. Você foi para Fernando de Noronha com a sua companheira e na legenda você disse, estou aproveitando aqui esse momento com ela, celebrando, era um texto bonito. E você mencionou, eu não tiro férias há 5 anos. Então, a pergunta é no seguinte sentido. Como você vê hoje essa questão do descanso? Me parece que tem um esclarecimento muito grande. Mas, tanto no descanso de ficar 2, 3 horas off do celular, as coisas pipocando ali, pessoal, sócio, funcionário, etc e tal, e você ficar fora do seu ambiente, né? Você ficar fora da MUD, fora do Rio de Janeiro, fora da Barra da Tijuca, em outro país, em outro bairro. Como é que você vê isso tudo hoje em dia? É algo muito difícil, tá, Felipe? Porque, de fato, nesses talvez 13 anos, 14 anos no total que eu já esteja empreendendo, de fato, eu acho que se eu somar aí 3 meses, 2 meses de férias é muito. Mas foi aquilo que eu falei na questão do equilíbrio.
tudo que você escolhe, você tem que entender que você está abrindo mão de outra coisa. Então, a partir do momento que eu me abdiquei de querer ser um cara CLT, ou seja, que eu queria empreender, eu tenho que saber com clareza que e isso para mim foi, de certa forma, um pouco fácil, porque na época de produzir evento, não tem Réveillon, não tem Carnaval, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Pelo contrário, é quando as pessoas tiram o lazer que a gente trabalha mais. Então, eu já, desde muito tempo, eu tirei um pouco dessa percepção de lazer em feriados, né? Mas era uma fase da minha vida que eu também era super workaholic e achava legal isso. Então, eu também não sabia ter o equilíbrio suficiente, baseado em premissas, em pessoas que eu tomava ali como um modelo de que, pô, se eu quero ser o que aquele cara eu tenho que fazer o que ele faz. Eu começava a ter condutas como essas, que no longo prazo são doentias, causam malefícios para o corpo, para a saúde. Então, eu acho que talvez desde que eu abri a Mood, eu comecei a fazer... eu não consigo, de fato, ter 30 dias de férias, mas eu consigo parcelar minhas férias. Por exemplo, pô, eu vou tirar uma semana aqui, vou tirar uma semana ali. Muito, Guilherme, porque eu acho que é até bom, dependendo da sua área, você viajar, porque, por exemplo, você se desligar do rodamuinho é bom para você regenerar a cabeça e vir com ideias novas. Mas se você é essa pessoa que viajar ou se desligar não te gera esse benefício, tá tudo bem também buscar outras coisas. O importante é você entender que o seu corpo, cara, é biológico e, como qualquer máquina, em algum momento tem que parar. Você tem que relaxar, você tem que focar em outras coisas. Então, viajar é bom, é ótimo, é necessário, mas também sabendo que a escolha que você fez como empresário é ter uma empresa que demande de você. Por isso que talvez é legal ter uma sociedade plural, porque é isso, quando um está viajando, o outro fica e vice-versa. Porque aí um, de certa forma, compensa o outro e aí cada um pode buscar uma catarse. Às vezes é até uma oportunidade boa de ver outras referências em outros lugares para você voltar e aprimorar o teu negócio. Hoje na Mood só sou eu sou sócio sozinho, dono sozinho, né? E no restaurante sou eu e a Daniela. E aí, às vezes, quando eu viajo, ainda mais quando a gente trabalhando ali na academia, o mercado premium, cara, eu adoro, por exemplo, ir para hotéis 5 estrelas, que aí eu vejo como existe um serviço premium entregue ali e como eu posso implementar. Que legal. Então, acaba que, de certa forma, a minha viagem nunca é 100% desligada do negócio. Eu continuo analisando tudo em como aquilo pode me trazer alguma referência, algum benefício que eu possa implementar e trazer para o meu negócio. Acho que a viagem entra muito mais, deixa eu sair do rodamuinho, e que cara, digo assim, fundamental para a evolução do seu negócio, você sair do rodamuinho, você sair da operação, para você olhar por cima ali e entender que benefícios que você pode implementar, porque quando você está ali dentro, cara, você é tomado pela rotina e não é bom para o seu negócio. Então, mais uma vez, pela resposta do equilíbrio. Acho que viajar é bom, mas sabendo que a escolha que você fez, às vezes, não permite viajar por 30 dias. E sabendo que você hoje conclui dessa forma, você ficou sem tirar férias muito tempo, né? Porque aquele post que eu vi você, ele ficou sem tirar férias muito tempo. Então, assim, se entregando muito. Mas por erro meu, Felipe, não por necessidade. Então, por premissa errada, porque eu tinha uma sociedade plural e a gente podia tirar férias. Era só se organizar. Perfeito. Só que eu não tirava porque eu tinha um pouco mais essa cabeça do workaholic e tal. Então, eu tive, que bom, jovem ainda, um despertar para a busca do equilíbrio, para a busca da saúde e não um negócio desenfreado. Então, hoje eu já faço tudo diferente. Então, eu sempre, de alguma forma, mas passei uma década errando. E aí acho que por isso que é bom o podcast, que quem está começando não entra muito nessa loucura do que vendem aí fora, de ser o workaholic, de ser o G4 boy, né? Querer... Cara,
não seja isso. Busque o seu equilíbrio, entenda de que maneira o teu negócio vai incrementar a sua vida e se ajuste. André, muito legal. A gente, aqui no escritório, a dor e delícia de ser advogado, e você sabe bem como é. O nosso serviço ele é muito personalíssimo, ou seja, o cliente, a cliente quer falar com o Dr. Laporte, quer falar com o Dr. Queiroz, quer falar com o Dr. Salomão. O que dentro da sua jornada empreendedora você consegue tocar longe e o que você consegue, que você tem que estar ali? Será que é a motivação para o seu profissional que trabalha dando aula? Será que é a palavra do André que ele quer escutar? Mas, por outro lado, a gestão financeira você pode fazer nas Bahamas, né? O que hoje, qual é a questão imprescindível de agir local e qual é aquela questão de, então, essa tarefa é relevante, mas eu posso fazer, em Detroit, sei lá. Cara, então, Felipe, eu acho que até sobre o aspecto de sustentabilidade do negócio, de longevidade do negócio, tudo que dependa 100% de você, de duas uma, ou você morre cedo ou o teu negócio morre cedo. Você tem que sempre tentar buscar criar negócios que você se torne dispensável para aquilo ali. Que é o equity, né? Que é o legado. Exato. Só que, por outro lado, é óbvio, por melhor que você tente vender a sua cultura comportamental, um colaborador seu não vai ter a mesma paixão que você como founder vai ter. Porque é óbvio, aquele sonho não é dele. Ninguém vai sonhar o mesmo sonho de forma igual, não estando naquele sonho. Então, às vezes, e aí é você entender que também isso é uma jornada do cara e saber que, aquilo ali talvez seja uma fase dele te ajudar no teu sonho. Então, como é que você delega e treina aquele cara para que ele te ajude no seu sonho, para que você atinja aquele objetivo? Então, é óbvio que em alguns cenários a minha presença ainda é muito necessária, mas eu trabalho, cara, diuturnamente para que isso não aconteça. Só que é óbvio, pelas limitações financeiras, né, de staff que a gente tem, eu ainda tenho eu não falo nem jogar nas 11, eu jogo nas 22. Eu ataco, defendo. Sou consumidor também. Sou consumidor, claro, sou o cara. juiz. Perfeito. Então assim, mas entendendo que isso eu quero, tá no meu planejamento de desplugar, e aí eu acho que você tem que discernir existe uma diferença entre delegar e delargar. Eu nunca vou delargar, mas eu dentro do que eu quero entregar, que é uma experiência acima da média, se eu não tiver uma segurança de que aquela qualificação daquele colaborador já chegou no nível que eu quero, eu não consigo delegar. Então eu ainda estou muito em cima de muita coisa, mas aquele cara que é centralizador, que tem problemas de delegação, de novo, ou ele morre cedo, ou o negócio dele morre cedo. Hoje eu sentei com um advogado amigo nosso que ele tava com esse problema. Ele fala, cara, tem que ver planilha, tem que ver isso aqui. Ele tem um escritório de advocacia também. E ele falou pra mim, aí eu falei, cara, você tem que arranjar alguém pra te ajudar nisso. O seu foco tem que ir pra outros lugares. Ele falou, mas aí vai errado? Eu falei, não tem como você clonar vários seus. Você não vai chegar lá. Não tem, vai errado às vezes. Não tem, você vai ter que ir. Uhum. Não tem, você tem que de alguma forma encontrar. Não vai conseguir fazer sozinho, senão você vai ficar nessa. Sim. Na atividade de vocês, cara, é um pouco mais difícil, porque é uma atividade personalíssima, né? Sim. Vocês emprestam o nome de vocês pro negócio. E eu acho que isso olhando pelo lado da disrupção, né? Talvez seja um default que eu não sei se é sustentável. Não é. Não é. Então. Sabe por quê, André? Porque é muito simples. Porque, veja, se algum dia você quiser vender a Mood, Eu posso. você pode. Então, mas A gente não. Não, mas então. É muito complicado. Não, mas vender, vai ser outro sobrenome, Silva, Souza, Mas então, vende os Matos. clientes, imagina. É muito complicado. Mas então, mas porque, primeiro que óbvio, o meu mercado permite isso. Perfeito. 2, eu comecei lá atrás já sabendo disso. Porque eu poderia ter criado o André Fitness, Certo. que nem existe
muitos profissionais de educação física que eles emprestam o nome deles para academia verdade. e colocam o nome da academia, o nome deles. Só que é isso. Não Se tem o cara legado, sair, né? se o cara sair do Não tem negócio, magnificar. ou seja, o cara se tornou refém do negócio. Eu já tento criar os meus negócios. Número 1, para que a operação, o legado do negócio não dependa de mim. Porra, e número 2, se em algum momento alguém quiser fazer uma proposta de compra, eu vou fazer a minha exit numa boa e o business vai continuar. Então, eu não sei se é cabível no mercado de vocês, dado que é muito personalíssimo, né? Você vende o teu conhecimento, como você talvez criaria aqui, sei lá, um escritório laranja azul. E aí, que entregue um serviço de excelência, mas que não esteja focado num nome, esteja focado num time. Não sei se isso teria uma aceitação razoável no mercado. Talvez teria, porque acho que talvez tenha muito consumidor que não escolhe o escritório por causa do nome, ele escolhe por causa do advogado. Então, você pode criar ali uma associação que o nome seja um nome híbrido e que o time flutue sobre isso e aí você não se torne refém do negócio, né? Escolhe pelo advogado mesmo. É. Eu já mandei contrato e falou assim, não, eu tenho o nome de um monte de pessoa aqui, eu fechei com o Guilherme. Então. Falei, não, mas assim, é o escritório. Né? Então. Eu acho que é um pouco mais... é uma alternativa, porque... Esse ponto, né? Porque aí é isso. Quando você cria o nome do escritório com o nome do advogado, é aquilo. O cara vira refém, aí amanhã o cara... Óbvio, ele é um ser humano. Amanhã o cara pode acontecer alguma coisa com ele. Seja de saúde, o cara morrer, ou sei lá, o cara vai preso. Sim. O cara é um ser humano. Sim. E isso, obviamente, vai impactar em tudo do negócio. Então, quanto mais híbrido você for, melhor. Por outro lado, como a vida não é só facilidade, a teoria aqui é mole, é óbvio que quando você empresta o seu nome para o negócio, para você tirar o business da inércia, isso te dá mais tração, né? Eu sabia que o escritório é Lapor e Queiroz te traz um senso de pertencimento muito maior de, eu quero fazer parte do que Laranja Mecânica Office. Isso é muito verdade, André, porque a gente brinca aqui que o nosso objetivo é que o nosso CNPJ seja maior que o nosso CPF. Hoje, como o escritório tem 2 anos ainda de formação, ainda o Guilherme tem um nome grande no mercado, o Salomão tem um nome grande no mercado, eu tenho um nome grande no mercado, em suas respectivas áreas. O nosso objetivo é que o CNPJ venha primeiro. Você viu Fome de Poder? Vi. E o Fome de Poder é o filme que trata da fundação, sobre a trajetória do dono do McDonald's. Ah, sim, tô louco. E realmente ele teve sucesso na vida depois de 50 anos e usurpou o nome McDonald's. Não é o sobrenome dele. Sim. Ele faz todo um feitiço ali, esse nome, McDonald's, essas Mas é o documentário ou aquele do Michael É o Abutre do Michael Keaton. É muito legal. Então, só essa discussão de legado, equity, muito bacana. André, para a gente entrar aqui no nosso tópico derradeiro, eu queria saber das suas aspirações futuras. Franquia, consultoria, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. Eu acho que eu, como consumidor da Mood, inclusive, convido vocês a conhecerem a Mood. Fica na Barra da Tijuca, o endereço certo, preciso que você fale. Na Rodolfo Amoedo, 341, perto... A gente coloca embaixo. No Jardim Oceânico, ali perto da Praça do Ar. Legal. Conheçam, porque é uma academia super disruptiva, super bacana, colorida, com gente alegre, com gente do bem, que realmente entrega muito mais do que promete. É muito mais do que uma academia, você tem a lanchonete, você tem o restaurante e certamente a experiência é muito rica. Tudo isso que o André falou, vocês podem comprovar por conta própria. André, e aí, projeções futuras, cara? Como é que você se vê aí? 5, 10 anos? Então, Lapor, eu acho que no fim das contas, eu sou um cara que eu até não gosto de me denominar, porque a partir do momento que você se autodenomina, você cria limites. E eu me tornei um cara aproveitador de oportunidades. Se você me perguntasse hoje a Mood tem 5 anos, se você me perguntasse há 6 anos o que eu estaria fazendo 5 anos na frente, talvez eu não te responderia ser dono de academia, ser dono de um restaurante vegano. Então, assim, eu não faço muitas projeções de longo prazo de vida. Eu faço projeções de curto prazo para manutenção de que, se aparecer uma oportunidade boa, eu vou estar preparado.
Então, assim, falando de negócio, Mood não tem muito uma expectativa de tornar isso uma franquia, porque eu acho que quando você envolve franquia, você está entregando, óbvio, o teu negócio ali para um franqueado que está querendo ver payback de investimento. E se eu estou falando de qualidade de serviço, eu não posso estar falando de um sócio capitalista que quer payback de investimento, porque senão é aquele cara que vai abrir uma pizzaria e vai tirar a quantidade de calabresa porque ele quer maximizar o lucro dele. Tecnologia interessante. Eu não quero isso. Então, para ser uma academia com serviço ruim, você já tem muita Smart Fit, Bodytech, Bioritmo para fazer Agora que você fala o nome, mostra, mata a cobra e mostra não, o para pau. mim, eu acho que porque a partir do momento que você faz um traçado do que o que você quer ser, começa por o que eu não quero ser. Legal. Então, eu não quero ser isso. Bacana. Então, tudo que me leva ao contrário deles é a Mood. E por isso, para mim, é muito claro o que eles são, porque eu não quero ser isso. Então, assim como o Genic, né? Assim, eu não quero ser um hambúrguer do futuro. Tem vários benchmarks que eu olho e falo assim, eu não quero ser isso. Então, até ajuda... Esse aí vai poupar o nome. Até ajuda muito, assim, nessa tua jornada, porque, de novo, você tem que escolher as tuas batalhas, não adianta, você não vai agradar todos os públicos, você tem que saber quem é o teu público, quem é o teu consumidor, quem você conversa, se comunica com aquele cara, dá as mãos a ele e segue. Então, assim, falando de negócio, a Mood, eu tenho desejo de expansão, mas expansão pontual. Acho que até chegar a esse nível de expansão pontual presencial, que é um negócio que demanda muito investimento, é muito caro. Eu acho que ainda tem uma jornada aí, principalmente no mercado online, para fazer o negócio expandir como marca, para eu chegar em outras praças mais bem posicionado. Então, ainda tem alguns desafios internos ali na academia. Falando de Genic, a gente também está dando uma pivotada no negócio. A gente começou como uma lanchonete, só lanches veganos. Depois a gente entendeu que o público de restaurante também estava carente. O cara queria uma alimentação saudável e não com preços abusivos. Assim, a gente sempre olha na ótica do cliente. Então, a primeira coisa que eu falei, galera, o Genic não vai ser uma samambaia na porta e falar que é a Bela Gil para cobrar 3 vezes o valor. Porque você afasta. O cara vai pagar R$100 para comer uma carne, mas você pode ter a tecnologia mais incrível do mundo, feita pelo Felipe Bronze, com nitrogênio, ele não vai pagar R$100 no alface. Então, assim, conquista com preço democrático. Então, a gente expandiu para o restaurante, mas durante essa jornada, o que a gente também passou a entender? Que o consumidor vegano, ele não tem a recorrência de se alimentar na rua, como um carnívoro, né? Porque você tem uma oferta gigantesca. Então, o vegano tem muita coisa ruim. Então, foi um consumidor que, ao longo do tempo, o cara se acostumou, na verdade, a ir na feira, comprar suas coisas e comer em casa. E na feira ele não consegue comer na hora. E na Genic ele consegue comer na hora. Até por uma questão de controle de qualidade. Sim. Então, para o mercado vegano, você tem, na verdade, um consumo, se for nichar, muito eventual, mas como é que você consegue se comunicar com os não veganos? Com sabor, saúde e preço. É o que eu falo, assim, eu não quero vender banana para macaco, porque é mole. E eu só vou vender para o macaco. Eu quero saber como é que eu vendo essa banana para 98% da selva. Tigre. É isso. Legal, então bacana. a gente está pivotando a nossa operação para não ser mais uma operação presencial exclusiva, ou seja, eu vou no restaurante do Genic para a gente se tornar, na verdade, uma marca que vai produzir para o B2B, ou seja, em vez de você ter uma hamburgueria e vender um hambúrguer do futuro, eu vou te começar a fornecer um hambúrguer do Genic, o cajupiri do Genic. Você vai sair, vai de repente comprar os produtos do Genic num supermercado, ou seja, em vez de você vir ao nosso encontro, a gente vai ao seu encontro. E aí a gente vai participar de eventos, né, para fazer essa ativação de marca, mas aí o que hoje, na verdade, até se transformou o Genic, porque ali, no mesmo imóvel, tinha a Mood e tinha o Genic com uma entrada independente, uma parede que separava. Sim. Hoje eu caí com essa parede. Então, por exemplo, a Mood, o Mood Club, tudo é um negócio só, e o restaurante é o restaurante da Mood, que os produtos, o cardápio do Genic, o portfólio do Genic, está ali. É uma simbiose.
é um fornecedor. Então, quem é o cliente do Genic vai poder continuar indo ali na Mood, no restaurante, comendo as mesmas coisas, mas a gente, como modelo de negócio, está pivotando isso, e aí sim tem um business plan muito mais agressivo de crescimento, né, de volume, do que a própria academia. Então, como negócio, é isso que eu vislumbro de estratégias nos próximos anos. E de André, cara, é sempre estudar todo dia, cuidar da minha saúde todo dia, buscar meu equilíbrio todo dia, nos meus desafios. Investir na sua saúde, né? Já Tudo. não é... E é um investimento. E é um investimento de risco, né? Que você não sabe se você vai realmente retornar. Porque, de novo, eu até de uns tempos para cá comecei a ler muito sobre o estoicismo. Não sei se vocês já ouviram. Pô, eu sou um fã máximo. Postei nos stories 3 dias atrás, mandei um vídeo para ele, como é que o estoicismo pode reduzir a sua ansiedade. É espetacular. Então, é fundamental e eu acho que a partir do momento que você utiliza essa filosofia de você entender que você pode estar fazendo tudo certo e ao mesmo tempo o resultado ser errado, porque o resultado não está sob o seu controle e que você tem que aceitar porque aconteceu daquela forma, porque tinha que acontecer. Então, assim, eu faço tudo isso que eu tenho que fazer, mas sem a expectativa de que a vida me deve alguma coisa amanhã. Eu não estou ileso aqui de, amanhã eu não posso ter uma doença mais complexa. Não tem essa. Eu sempre faço a analogia aqui tudo que você faz, que você investe, é mais um papelzinho que você coloca na roleta com a chance de ser sorteado e dar certo. Quanto mais você investe na sua saúde, quanto mais você investe no seu trabalho, mais chance tem tudo de dar certo. Não necessariamente vai. Claro. Mas assim, se você também não fizer nada, você jogou um papelzinho ali para ver se sorteia. Não, você jogou 100. Aí você tá querendo somar 2 com 2, querendo dar 8. Aí não dá. Não tem como. Eu faço até em relação à vida, assim, porque é isso, a gente é jovem, então a gente acha que a gente vai viver até os 80, a gente acha que a vida é nossa. Eu faço muito uma analogia da vida com uma camisa emprestada. Se você vai sair comigo, a galera vai sair, presta a camisa aí. Beleza, eu te empresto. De uma forma geral, o que você vai fazer se você usa a camisa? Você não vai acabou a noite, toma aí. Você vai levar para casa, você vai lavar, vai passar, e aí você vai devolver para o dono. Eu acho que a vida é muito assim. A vida não é sua, não é minha. A nossa vida é uma camisa emprestada que um dia Papai do Céu vai falar assim, devolve. E sem avisar. A pergunta é, se hoje Papai do Céu pedir a tua camisa, tu vai devolver ela fedorenta ou bonitinha? Então, só que eu falei da camisa hoje, né? Ali. Então eu trago isso pra mim todo dia. Porque não tem essa de eu vou ser um cara saudável amanhã, eu vou ser um cara bom amanhã. Não, é hoje. Porque agora. Literalmente não existe o amanhã. Legal. Bom, é com esse ensinamento e com essa camisa Henley, tamanho M, muito bem vestida com o nosso convidado, que a gente se despede do terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast sobre empreendedorismo da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. Meu sócio Guilherme Queiroz, obrigado pela participação. Eu agradeço, André. Agradeço também a audiência. Vai voltar a malhar? Vou aumentar. 5 quilos de massa. Hoje eu faço meus exercícios mais fisioterápicos do que alguma coisa, mas pretendo aumentar. E visitem o Genic, visitem a academia, troquem lá, de repente, esbarra com ele, troca experiência no empreendedorismo, consome, prova. Quero ver o cajupiri. Cajupiri, eu fiquei curioso. Carne seca de banana e, o açaí mais a gente gostoso. tomou, a gente teve um reunião, vamos falar só o primeiro nome da Tereza ali no Jardim Oceano. Sim, não, já lembrei. Eu falei, André. Eu É procurei você, cara. você não tava no dia, tava muito cedo. Leva biomassa de banana. Cara, tomamos açaí. Só mensagem Foi um final, prazer. André, por favor. Eu quero agradecê-los pela oportunidade, pelo papo. Para mim, isso aqui não é nem um podcast, é um papo microfonado. E acho que é sempre bom poder dividir, trocar experiência. Eu não estou aqui só para falar, eu estou aqui também para aprender. Tentei trazer um pouco aqui da minha vivência, dos meus erros, dos meus acertos ao longo do tempo. Espero que, de alguma forma, isso seja útil para quem ouve ali ou assiste, para que talvez erre um pouco menos. Meu pai sempre dizia que aprender com a nossa experiência é obrigação
e aprender com a experiência dos outros é sabedoria. Então, que isso, de alguma forma, promova que as pessoas tenham uma vida melhor. Desejo que vocês também, na rotina de vocês, tenham muito sucesso aqui, que esse projeto de podcast tenha vida longa, enriqueça muito a audiência e a vocês para que sejam pessoas melhores amanhã e empreendedores melhores também. André, obrigado pelas palavras de incentivo e de conforto. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado pela audiência, tanto no YouTube quanto no Spotify. Grande abraço. Um abraço a todos.